Vamos orar pela palavra? Feche seus olhos aí sentado mesmo. Pai, nós te agradecemos pela tua igreja, te agradecemos pela tua palavra, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que está escrito, Senhor, por toda a revelação que nós temos, Pai, aqui na tua palavra. Eu peço, Pai, que o Senhor fale conosco, com a tua igreja, que o Senhor fortaleça a tua igreja, Senhor, que o Senhor dê esperança, que o Senhor traga respostas, que o Senhor traga ânimo, que o Senhor nos ajude, Pai, através da tua palavra, a crescer na nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Essa última música que a gente cantou me fez pensar muito sobre o que nós vamos ouvir hoje. A gente vai estudar a primeira carta de Pedro. Então já deixa aberta aí em 1 Pedro, que nós vamos ler praticamente, está tudo aí. E essa igreja estava sendo muito perseguida. Era uma igreja recém-convertida, porque a mensagem estava ainda se espalhando. Essa igreja a quem Pedro se refere, ela estava lá na Ásia Menor, são 5 províncias da Ásia Menor, então são os confins da terra, quando Jesus fala para eles, né? Até os confins da terra, esse é o confins da terra. E eles eram uma igreja muito nova. A mensagem do evangelho era nova. Tinha aqui cerca de 30, 35 anos que eles estavam pregando o evangelho. E essa igreja começou a ser perseguida por Roma. Quando tem um incêndio em Roma e Nero culpa os cristãos, ele já tinha uma birra com os cristãos e ele acaba culpando os cristãos. Tem uma professora de história que me assistindo, eu estou muito nervosa. Depois, se eu estiver falando coisa errada, o povo vai me corrigir. Mas essa perseguição começa com o incêndio de Roma, que Nero culpa os cristãos, e aí todo cristão começa a ser perseguido. É nessa perseguição, inclusive, que morre o apóstolo Paulo, que morre também o apóstolo Pedro. E aqui Pedro, reconhecendo toda essa situação e reconhecendo a condição dessa igreja recém-convertida, ele escreve essa carta para fortalecer essa igreja. E nessas 5 províncias tinham provavelmente judeus, né, que fugiram da Palestina, e tinha também os gentios, que eram os pagãos que tinham se convertido à mensagem de Cristo. Então tinha essa mistura, e a gente entende isso na carta, enquanto Pedro se apresenta e fala para quem que ele está escrevendo. E toda essa situação, esses cristãos, eles não estavam sendo só perseguidos por Roma. Eles também eram, essa conversão deles rompeu os laços com os vizinhos pagãos, até com os familiares, às vezes, né? Eles estavam se convertendo a Cristo e a cultura deles, da qual eles tinham vindo, era esse evangelho, como é até hoje, era uma contracultura. E aí eles estavam perdendo os laços com a comunidade deles. Então, eles estavam vivendo em um ambiente muito hostil. Não era um momento fácil de ser cristão. E essa última música que a gente cantou, ela retrata muito bem esse livro de Pedro, né? Porque a música fala, a paz é uma promessa, né? Você não vai mentir. E Pedro consola muito essa igreja com essa questão da volta de Cristo e das promessas que ele fez para nós. Ele não anima essa igreja com nenhuma recompensa terrena. Ele não fala, não, fica tranquilo, daqui a pouco a gente já está estabelecido, a situação da igreja vai ficar mais confortável, vamos confiar nos nossos governantes, eles vão fazer alguma coisa, né? Vamos confiar no sistema desse mundo, na política, ou em que quer que seja. Não, ele diz, olha, o sofrimento está aí batendo na sua porta, mas existe uma coroa para vocês. Fiquem firmes nessa promessa. E todos nós temos sofrimentos, todos nós temos problemas e dificuldades batendo a nossa porta diariamente. Graças a Deus, ainda não somos uma igreja perseguida, né? Temos a nossa liberdade religiosa garantida no nosso país. Mas nós temos problemas que nos deixam tristes, que nos deixam desanimados, e esse é o grande paradoxo cristão, né? Nós somos tristes pelas aflições e felizes pela promessa da salvação. Esses 2 sentimentos estão sempre dentro do nosso coração. Nós nos afligimos com as tristezas momentâneas, mas a gente sabe que elas não se comparam com a glória que há de vir.
E Pedro, ele está trazendo essa visão para essa igreja recém-convertida. E a gente vai começar a estudar aqui. Então, primeira coisa, o tema central dessa história, dessa carta, é o sofrimento, a vencer o sofrimento à luz da volta de Cristo. É comparar todo o sofrimento que eles estavam passando e pesar na balança com aquilo que eles iam receber quando Jesus voltasse. E era uma mensagem muito nova. Eles estavam sendo muito ousados em crer nisso, em se agarrar nessa verdade. Eles provavelmente não tinham ainda todo o estudo que nós temos de escatologia, que nos apontam os sinais do fim. Era uma mensagem nova. A Bíblia estava sendo escrita praticamente. Mas Pedro o tempo todo anima eles com isso. Então vamos ler em 1 Pedro, capítulo 2, do 1 ao 8. Pedro ele fala de duas coisas muito interessantes nessa carta também. Ele fala de um estilo de vida de um peregrino. Quando ele está aconselhando, ele fala, está aqui no capítulo 1, ele fala, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, ele estava dizendo para a igreja, vocês são um povo que está passando por aqui. A casa de vocês, o destino final de vocês não é aqui. Então, tenham temor e andem com esse estilo de vida. Não se apeguem às coisas desse mundo. Não sejam dirigidos pelas suas emoções. Não sejam dirigidos pelas suas ambições, pelas suas necessidades. Se apeguem a esse estilo de vida de um peregrino. E ele fala muito também sobre crescer em salvação e santidade. É aqui que tem aquele versículo, né? Que é santo aquele que vos chamou. Então, sejam santos como Deus é santo. E isso implica em crescer em santidade, em crescer na salvação, nos tornarmos cada dia mais salvos, mais santos, mais parecidos com Deus. E Pedro, aqui no capítulo 2, onde a gente vai ler, ele dá as dicas de como crescer em salvação em meio às dificuldades. Como nós mantemos o nosso coração com esse pensamento de um peregrino, que não se abate, que não se abate, mas que não perde a fé. Lá no capítulo 2 a gente vai ler. Primeiro versículo. Deixando, pois, toda a malícia e engano, fingimento, inveja e toda sorte de maledicências. Então, primeiro Pedro fala do que nós temos que abandonar. Todos esses são sentimentos muito carnais e que batem na porta do nosso coração todo dia. Todo dia a gente quer falar mal de alguém, todo dia a gente pensa que a situação do outro é melhor que a nossa. O mundo é um mundo malicioso. Nós, infelizmente, temos muita hipocrisia dentro da igreja. O fingimento, a aparência de ser. E aqui Pedro está falando com a igreja, ele não está falando com uma comunidade pagã. Ele está falando com a igreja de Cristo. Ele está dizendo, tirem do meio de vocês toda inveja, toda maledicência, todo engano, toda hipocrisia, toda malícia. E isso é um combate que a gente faz todo dia, que é uma decisão. Qual que é o processo da santificação? O pecado ainda está no nosso meio. A verdade desse presente aqui, qual que é a nossa situação? O nosso passado foi perdoado. O nosso presente, nós estamos ainda sob o domínio do pecado. E o nosso futuro, nós vamos ser libertos desse domínio. Mas nesse presente, nós temos uma luta diária com o pecado. Que nós não podemos ser ingênuos com relação a essa luta e nem achar que é igual uma dor de cabeça, que você toma um remédio e de repente passou. Isso é realmente um combate diário com o mal. Porque nós somos maus. E a partir do momento que a gente acordar e achar que a gente é bom, e que a gente é um exemplo, e que nós fazemos tudo muito certo, e já entendemos, já correspondemos muito com a palavra de Deus, esse é o momento da nossa queda. Nós somos pecadores maus, nós amamos o caminho do mal. E aqui Pedro também fala que nós só podemos ser regenerados por Jesus. Está lá no capítulo 1. Só existe uma coisa que nos regenera, o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus. E essa é a verdade sobre a nossa condição hoje. Nós estamos combatendo o mal. Então, não é um passe de mágicas. Talvez
você vai morrer com esse desejo de pecar. Talvez não, você vai morrer com esse desejo de pecar. Esse pecado que você luta todo dia, você vai lutar até o fim da sua vida. Quando é que nós crescemos em santificação? Quando nós não cedemos aos nossos desejos imorais. Quando nós dizemos não. Quando a gente sai dessa coisa romântica, né, do pecado, que às vezes a gente olha para o pecado como uma coisa romântica. Eu caí, né, eu fui muito tentado, eu não suportei, mas Deus sabe das minhas dificuldades. Deus me perdoa, e a gente romantiza a santificação. Cuidado, santificação é uma coisa séria. E nós devemos lutar diariamente contra o pecado. E isso é aquilo que Cristo vai fazendo em nós. Por isso, igreja, não se iluda de que você não vai mais sentir desejo de falar mal do seu irmão, que você não vai mais ter inveja do que o outro tem, que você não vai mais ver as coisas com malícia, esperar sempre o mal, o pior das coisas, que você não vai ser hipócrita. Não tenha essa ilusão sobre você mesmo. Mas se agarre ao que Cristo fez por você. Hoje, nesse presente, nós podemos dizer, eu não vou ceder a esse desejo. Eu não vou me dobrar diante dessa emoção que quer dominar o meu coração. Eu vou me apegar a Cristo. E ele fala outra coisa. Ele continua aqui. No capítulo 2 ainda, versículo 2. Desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação, agora que já provardes que o Senhor é bom. Então Pedro ele fala daí do que nós temos que desejar. Ele fala, olha, deixem de desejar todas essas intenções pecaminosas e comecem a desejar agora ardentemente a palavra de Deus. E ele faz uma metáfora com um recém-nascido. Eu já tive 3 recém-nascidos em casa. E eu lembro uma vez que eu demorei para chegar, não sei qual filho agora, porque é muito filho, né? A gente mistura as histórias. E a minha cunhada estava com um dos meus filhos em casa e eu demorei para voltar, eles estavam amamentando ainda, e ele sugou o braço dela, que ficou roxo, porque ele estava desesperado para comer. E quando Pedro faz essa metáfora, você tem que entender a fome de um recém-nascido. A dependência que esse recém-nascido tem desse leite. Ele não vive, ele vai morrer, ele está destinado à morte se ele não se alimentar desse leite. E a gente menospreza a palavra de Deus. Por que eu não cresço? Por que eu não me firmo? Por que eu não aprendo? Por que eu não venço? Por que blá, blá, blá? Quanto você tem desejado esse leite? Já pensou se eu amamentasse os meus filhos só no domingo de manhã? Não, você vai tomar uma mamadeira só no domingo de manhã. E você vai viver com isso a semana inteira. Eles iam ser crianças raquíticas, iam morrer, iam ficar doentes. Assim é a igreja que só se alimenta no domingo de manhã. Fica pobre, raquítica, doente, desanimada, entregue ao pecado. E aí que entra quando Pedro fala, deixem a hipocrisia. Vocês dizem que amam a Deus, que Jesus é o mais importante, que vocês reconhecem o que ele fez, mas não tem desejo pela palavra dele. Não tem fome pela palavra de Deus. Precisamos nos alimentar desse leite, porque isso aqui Pedro fala que isso vai nos fazer crescer em salvação. Porque ele fala, agora que vocês já provaram que Deus é bom. Cremos que todos nós que estamos aqui já passamos pelo processo de salvação. Reconhecemos Jesus como nosso Salvador. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Então nós provamos que ele é bom. Provamos que ele é bom porque ele nos salvou. Então agora, a partir desse novo nascimento, eu preciso, como um bebê, desejar esse leite espiritual. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Os teólogos dizem que existem os meios da graça, né? Os meios pelos quais nós crescemos na nossa salvação, que é a palavra de Deus, as ordenanças que a gente pratica na igreja, a Santa Ceia, o batismo, e os exercícios espirituais, que é a oração, o jejum, a adoração. Analise a sua vida. Se você não pratica essas coisas,
como você quer crescer na sua salvação? Se nós não gastamos tempo olhando para Jesus, nos agarrando à palavra dele, como nós vamos suportar esse mundo que é mau, que anda na contramão da palavra de Deus, que nos oferece todos os dias caminhos mais fáceis, meios mais fáceis. E esse é o espírito do anticristo agindo no mundo já. Existe um caminho mais fácil. Por que você vai ser fiel até a morte? Por que você vai amar a igreja? Por que você vai defender a família? Por que você vai observar o que acontece em Israel, entendendo que Israel é um símbolo da história que Deus está escrevendo? E a gente fica desapercebido nesse mundo. Por quê? O problema não está. E a gente vê crente pulando de igreja em igreja. Ah, essa igreja não está boa. Ah, aquela igreja não está boa. A outra igreja não está boa. O problema somos nós. Nós não vamos crescer em lugar nenhum se nós não nos alimentarmos dessas coisas. Nós vamos ficar crianças paralíticas, doentes, e corremos o risco de nos afastarmos da nossa salvação. Mas o ponto central dessa mensagem hoje é o que Pedro continua falando. Ele começa a discursar sobre a base da igreja. Vamos ler lá no 2º capítulo de Pedro, a partir do versículo 4. Ele fala assim: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como angular, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Pedro começa a discursar sobre coisas que estão no Antigo Testamento. Até em Isaías, quando ele vai profetizar sobre o Messias, ele fala que viria a pedra angular, se referindo a Jesus. Salmos fala da pedra de esquina, né, quando ele vai falar de Jesus também. Quem é essa pedra angular? Cristo. E eu fui pesquisar, e antigamente, nas construções antigas, a pedra angular era a primeira pedra a ser colocada. Depois você vai pesquisar o formato dessa pedra. Ela era uma pedra que ficava na esquina da construção, e ela apontava a direção que a construção tinha que ir. E Pedro e os profetas do Antigo Testamento, eles dizem que Jesus é a pedra angular da igreja. Ele que diz para onde, em que direção a igreja deve crescer. Ele diz como nós devemos nos unir como pedras vivas, que edificamos isso que ele está fazendo na terra, e que direção nós devemos seguir. Só que ele também diz, aqui Pedro está falando de Israel, que rejeitou Jesus, né? Ele fala que essa pedra foi rejeitada. E para aqueles que não creem, essa pedra é uma pedra de tropeço e uma pedra de escândalo. E Jesus foi justamente isso para os fariseus, uma pedra de tropeço. Porque se você não obedece à palavra de Deus, ela simplesmente denuncia todos os seus pecados. E ela começa a ser para você uma pedra de tropeço. E por que a gente não consegue crescer em salvação? Porque talvez Jesus não é a nossa pedra de esquina. Talvez ele não é a nossa pedra angular. A gente está aqui por qualquer outra razão. A gente está aqui porque a gente gosta da música, a gente está aqui porque a gente gosta da palavra, a gente está aqui porque a gente gosta do pastor Eric, a gente está aqui porque é cômodo, né? Porque é domingo de manhã, eu venho rapidinho, vou embora e sigo a minha vida. Se Jesus não for a pedra angular da nossa vida, se nós não construirmos a nossa vida na direção que ele está ordenando, ele vai ser para nós pedra de tropeço. Estou
falando em língua, gente. Nós vamos tropeçar em Cristo. E é o que acontece com a hipergraça hoje em dia. Porque eles tiram a pedra angular. E aí você constrói para onde você quiser. A sua construção pode ser aquilo que você bem desejar. E a gente começa a fazer isso. O que Pedro estava dizendo para essa igreja? O fundamento de vocês é Cristo. Vivendo ou morrendo, Cristo é a pedra angular para vocês. Se ele está apontando na direção da perseguição, fiquem alegres por serem perseguidos por causa dele. É melhor vocês morrerem fazendo bem do que padecerem fazendo mal. Então Pedro está animando essa igreja a viver pelos motivos corretos. Não vivam por Paulo, por Pedro, não vivam por isso, por aquilo. Vivam para que essa pedra angular esteja sempre sendo a base de vocês. Não troquem isso por nada. E às vezes, como igreja, a gente quer outra animação, né? A gente quer outros motivos para se alegrar. A gente vê hoje tanta heresia sendo pregada e essas igrejas cheias. Essas igrejas que vivem de campanha em campanha, que giram em torno do dinheiro, que fazem promessas de recompensas terrenas. E a igreja está assim, por quê? Isso revela só o coração do pastor? Não, isso revela também o coração, a intenção daquelas pessoas que estão ali. Elas rejeitaram a pedra angular. A pedra angular não vai me fazer feliz o tempo todo. A pedra angular vai me dar trabalho, vai me forçar a crescer numa direção que às vezes vai ser sofrida. Eu vou ter que renunciar, eu vou ter que chorar, jejuar, buscar. Eu vou ter que me animar em dias que eu só quero morrer. É isso que a pedra angular, ela é inflexível. Ela não nos dá a escolha. Ela aponta a direção e se ela permanecer ali, é para aquela direção que nós temos que seguir. Então, o que tem sido a sua pedra angular? Eu chorei muito com essa mensagem. Eu pedi muito perdão para Deus, porque eu reconheci no meu coração muitas outras bases que eu estava construindo na minha vida. E quando a gente começa a servir uma igreja, a gente é muito tentado a querer recompensa. Quando a gente começa a fazer um trabalho, é natural do ser humano que você quer ser recompensado por ele. E Cristo me fez lembrar qual é a minha recompensa. Esse tempo aqui não pode me oferecer nada. Não pode me dar a satisfação completa. Que você seja lembrado hoje pelo que você tem vivido. Que também haja arrependimento no seu coração. Que você volte a praticar isso que Pedro nos ensina. A dedicarmos tempo em construir na nossa vida aquilo que Deus está construindo. E eu estava essa semana estudando com os meus filhos, Mateus 6, que fala da oração. E de novo eu li aquela passagem que fala: entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu Deus, o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. E às vezes a gente se esforça para manter Jesus como a pedra angular, ainda por interesses humanos. Só que o que Jesus está ensinando, quando você for me buscar e você estiver construindo comigo, constrói no escondido. E eu vou te recompensar. E qual é essa recompensa? Essa recompensa é sustento para nós aguentarmos até que Ele venha. Ele está construindo em nós uma construção inabalável. Uma fé inabalável, um amor pela palavra de Deus que não se acaba, um respeito pela igreja, um temor quando se fala da igreja, porque Ele ama a igreja. E nós tratamos a igreja com descaso. Nós temos ainda aqueles crentes consumidores, que assim como você vai no shopping, você vem aqui para consumir. Ele vai nos edificar no secreto. Construa a sua vida sobre essa pedra angular.
Analise o que está errado no seu casamento, na maneira que você tem cuidado dos seus filhos, na maneira que você tem administrado os seus recursos, o seu tempo. A gente não tem tempo para Deus. E hoje, com a mídia, a gente faz questão de expor tudo que a gente está fazendo no dia a dia, né? Você vê lá as pessoas, faz um exercício, tá pago. Vai não sei na onde, missão cumprida. Faz não sei o quê, e tudo está lá exposto, tudo que nós estamos fazendo. E eu fico olhando tudo isso e eu penso, meu Deus, será que essas pessoas gastam o mesmo tempo, ou 10% desse tempo, pegando a Bíblia delas e estudando Jesus e assentando a pedra angular na vida delas? Será que elas gastam esse tempo construindo na direção que essa pedra angular está mandando? Nós somos muito superficiais. Nós precisamos nos arrepender da nossa superficialidade. Precisamos entrar em águas mais profundas, porque Ele está vindo. E como que Pedro animou essa igreja perseguida, recém-convertida? Eles podiam, porque Pedro sabia, gente, eles acabaram de se converter, eles precisam ser animados, porque senão eles vão ceder. Porque agora eles estão deixando de ser felizes pelo Evangelho. E aqui começa a deserção, né? Que nem os soldados, né? Que desistem da guerra. Quando a gente começa no dilema, ou eu sou feliz, ou eu sigo o Evangelho. E vai chegar esse momento, não vamos ser bobos. Esse momento vai chegar. E conforme a volta de Cristo se aproxima, essa decisão vai ser cada vez mais frequente na nossa vida. Ou eu amo a Cristo, ou eu sou feliz. Aliás, eu mudo meu conceito de felicidade. Eu sou feliz porque eu tenho a Cristo. E todo o resto me pode ser tirado. Mas essa alegria eterna jamais vai ser abalada. E como que Pedro anima, né, essa igreja? Eu vou ler com vocês alguns versículos para terminar. Vamos ler 1 Pedro 3,17. Ele fala, melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Vamos ler também capítulo 1, do verso 6 ao 9. Nisso vós exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tendes visto, o amais. E embora não o vedes agora, credes nele e exultai com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. O objetivo final da nossa fé, qual é? Prosperidade? Saúde perfeita todo dia? Nossa família intacta dos problemas do mundo? O Covid não entra na minha casa, porque eu sou filho de Deus. Qual é a salvação da nossa alma? Essa é a recompensa. E se nós estamos aqui, vivendo a nossa vida cristã, buscando outra recompensa que não essa, nós já retiramos do lugar a pedra angular. Porque é para essa direção que Jesus aponta. Vamos ler também no capítulo 5, para terminar, versículo 4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. É assim que Pedro anima essa igreja a sofrer, olhando para o que Jesus fez por eles, pelo perdão dos pecados, pela regeneração dessas pessoas, deixando para eles o evangelho, para que eles se alimentem, para que eles cresçam na santidade e na salvação, e principalmente apontando
para aquilo que Jesus vai fazer no futuro, pela coroa que nós vamos receber no futuro. E eu espero que na minha vida e na sua vida, isso seja o que nos dirige. Que nessa igreja, todo aquele que se unir à nossa comunidade, que a primeira coisa que a gente faça por essa pessoa é assentar a pedra angular na vida dela. É dizer para ela, olha, Jesus está nos apontando essa direção. Nós estamos construindo para a nossa salvação, para alcançarmos essa coroa incorruptível e imperecível. É isso que nós estamos esperando aqui. É isso que nós estamos vivendo em comunidade. Crescendo na nossa salvação. Vocês têm sido inspirados a fazer culto doméstico. Façam os cultos domésticos. Vocês têm sido inspirados a estudar a palavra de Deus. Estudem. Nós não temos desculpa para dizer que não crescemos. Porque hoje, além dos diversos livros que nós temos para ler, para estudar, nós temos a palavra de Deus. E se você não gosta de ler, sinto muito, o seu Deus decidiu se manifestar através de um livro. E se você quer conhecer a Ele, você precisa estudar esse livro. Senão, ele vai ser um desconhecido para você. Senão, você está sujeito a tropeçar nele mesmo. Naquilo que você diz que ama, vai acabar virando para você uma pedra de tropeço. Vamos orar para que Deus seja a nossa pedra angular. Nós vamos continuar semana que vem falando sobre família. E vocês entendem que tudo que nós dizemos aqui fica vazio se Jesus não for a pedra angular na nossa vida? Porque para perdoar o nosso marido, nós precisamos construir na direção que Jesus aponta. Para educar os nossos filhos nesse mundo, a gente precisa ser inflexível nessa direção. Para manter a nossa salvação, a gente precisa também. Para ser um bom empregador, para ser um bom empregado, um bom administrador de recursos, essa pedra angular precisa estar bem posicionada. E talvez você saia daqui e aí você volta na sexta-feira, você pensa que vai chegar no culto, né? Aí, às vezes, a gente começa a lembrar de Deus na sexta-feira, porque o culto é no domingo. E aí, a sua sexta-feira é cheia de culpa, porque você não leu, porque você não teve tempo, porque você não cumpriu o que você se propôs. Por quê? Porque talvez você retirou Jesus do lugar dele na sua vida. E você começou a colocar outras coisas. Nem o muito saber, gente, pode nos salvar. Cuidado, não se percam no muito saber. Só o sacrifício de Cristo que nos lembra de quão pecadores nós somos, de como nós precisamos dessa segurança que Ele nos oferece, sendo o sustento da nossa vida. Então, pratique, busque, coloque Jesus na base da sua vida. Porque aí cada vez que esse momento aqui não vai ser o seu único alimento. Vai ser talvez a sobremesa, a cerejinha do bolo. Não vai ser o único alimento. E você vai chegar aqui cada vez mais perto, mais forte, mais perto da sua salvação completa. Que nós vamos receber quando nós nos encontrarmos com Ele. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos diante de Ti, Pai. Como filhos de Deus, como igreja do Senhor. Nós nos arrependemos, Pai, diante do Senhor. Porque hoje nós sabemos, Pai, que todos os nossos tropeços, todas as nossas quedas, foi porque nós tiramos o Senhor do lugar que o Senhor ocupa. Nós começamos a tropeçar naquilo que nos salva, Pai. Naquilo que nos dá direção, Pai. Assim como a Tua palavra diz, se nós cremos nessa pedra angular, nós não seremos confundidos, Senhor. E se nós somos confundidos, Pai, é porque nós rejeitamos essa pedra, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor. Nos arrependemos diante do Senhor, Pai. Hoje nós estamos como igreja te colocando como pedra angular nessa comunidade, Senhor. Senhor, nós queremos ouvir as Tuas instruções, Pai. Queremos, Senhor, entender a Tua palavra para esse tempo da história. Não queremos buscar outra recompensa, Senhor, como igreja, senão essa coroa que não vai perecer, Senhor. Pai, faz de nós um povo santo como o Senhor é santo.
Faz de nós pedras vivas, Pai, unidas ao Senhor nessa construção, Pai, que o Senhor está fazendo em todo o mundo. Em nome de Jesus, Pai. Usa a nossa igreja, Senhor, nessa cidade, Pai, para apontar uma direção para o perdido, Senhor. Usa a nossa igreja como resistência ao pecado, Senhor. Usa a nossa igreja, Pai, como os embaixadores de Cristo, aqueles que proclamam as tuas verdades, Pai. Aquele que chama as pessoas para o arrependimento, Senhor. Usa a nossa igreja, Pai, como o Senhor usou João Batista, que preparou o teu caminho na primeira vinda. Usa essa igreja, Senhor, para preparar a tua vinda, que todos nessa cidade ouçam a respeito do teu sacrifício. Começa pela tua casa, Senhor. Nós precisamos ser regenerados, Pai. Precisamos ser alinhados novamente com aquilo que o Senhor deseja fazer aqui. Perdoa toda a intenção do nosso coração, Pai. Que não é esse desejo ardente pelo leite espiritual que o Senhor nos dá. Conduza as famílias dessa comunidade, Senhor. Cuida dos casamentos, Pai. Essa série que nós estamos fazendo sobre família. O Senhor estabeleceu a família, Senhor. E nós sabemos que o anticristo vai lutar fortemente contra essa instituição, Senhor. Pai, nos ajuda a aplicar a Tua palavra nos nossos lares. Nos ajuda a construir um altar na nossa casa, Senhor. Tira todo o desânimo, todo o cansaço, Senhor. Toda a crítica do nosso coração. Faz-nos enxergar a nós mesmos, Senhor. A nossa falta de vontade é o problema, Pai. A nossa pouca dedicação, Senhor, é o problema. Senhor, eu peço que através dessa série o Senhor levante famílias fortes, estabelecidas na Tua palavra, Senhor. Na Tua vontade, Senhor. Que as nossas crianças, ao ir para a escola, Senhor, sejam profetas anunciando a Tua volta. Que eles tenham autoridade, Senhor, nas salas de aula que eles frequentam. Para anunciar a Tua volta, Jesus. Que as empresas, Senhor, onde nós estamos todos os dias, Pai, que as pessoas sejam constrangidas pelo nosso bom procedimento, Senhor. Que eles reconheçam Cristo em nós, no nosso dia a dia, quando nós temos um problema, Senhor. Nós queremos construir com Cristo. Queremos fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo. Queremos chegar diante do Senhor como uma igreja sem manchas, Pai. Uma noiva preparada para as bodas do Cordeiro. Que isso nos anime a partir de hoje, Senhor. Nós temos a alegria da salvação. Nós estamos esperando pelo Senhor, Pai. Que isso nos anime a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, então, nós vamos retomar a série sobre família. Esse mês a gente ainda vai fazer uma sala de oração. O Rodrigo e a Fanny vão estar aqui com a gente na sala de oração. Eu não sei se vai ser sábado que vem ou outro. A gente avisa vocês, tá? Eu peço que vocês orem pela minha mãe. Ela passou mal na sexta-feira. Precisou passar o dia no hospital e está se recuperando ainda. Orem por ela. O nome dela é Sueli. E a dona Ruth também, vamos orar. Ela está com uma enfermidade na mão. Vamos estender a nossa mão para a dona Ruth? Dona Ruth, aquela senhora bonita ali, ó, que serve a igreja. Ela que deixa tudo limpinho, traz o cafezinho. Vamos orar por ela para que Deus cuide da saúde dela. Senhor, como igreja, nós oramos pela dona Ruth, Pai. Nós sabemos que o Senhor está no nosso meio. E o Senhor é um Deus de poder, Senhor. E como igreja, Senhor, nós repreendemos toda enfermidade na vida da irmã Ruth, Pai. Senhor, que a mão dela seja totalmente curada, Senhor. Cure os ossos, os nervos, Pai, os músculos. Que tudo seja regenerado, Pai, na vida dela. Que ela receba saúde completa, Senhor, para servir a Tua igreja como ela tem feito. Cuida dela, Senhor. Tira toda dor, Pai.
Renova a fé dela, a esperança dela, Senhor. Que ela olhe para o Senhor, Pai, como aquele que vai curar, que vai restaurar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por ela e declaro cura sobre ela. Em nome de Jesus, Senhor. Oramos também pela minha mãe, Pai. Senhor, visita minha mãe. Renova as forças dela, Pai. Restabelece a saúde dela, a pressão dela, Senhor, arterial. Que tudo volte ao normal, Senhor. Que ela receba força, Pai, no corpo dela. Em nome de Jesus, Pai. E todos aqueles que estão enfermos, que nós conhecemos, Senhor. Que o Senhor visite os doentes, Pai. Que o Senhor nos use para orar por eles, Pai. Nós cremos que o Senhor continua agindo na terra. E que eles sejam curados completamente, Senhor. Cuida da família da dona Marcolina, que faleceu essa semana. Cuida dos filhos, Pai. Dos parentes, dos netos. Que eles tenham alegria na salvação, Senhor. Que eles sejam fortalecidos por essa verdade. Que um dia, Senhor, eles estarão com ela de novo. Cuida deles, Pai. Em nome de Jesus, cuida da nossa semana. Abençoa os nossos dias. Nos ajuda a construir, Senhor, nessa semana. Sobre essa palavra que nós aprendemos, Pai. Nos ajuda a construir nessa direção, Senhor. Age no nosso meio, Pai. Cuida do nosso trabalho, da nossa família. Nos protege. Senhor, nós oramos por Manaus, Pai. Senhor, envia, cuida do que eles precisam. Oramos pela Tua igreja naquele lugar, Senhor, que eles sejam grandes intercessores nesse momento, Pai, por essas pessoas. Senhor, pedimos pelo nosso governo, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, ao governo dessa cidade, ao governo do Brasil, Senhor, para que essas necessidades sejam sanadas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, guarda-nos, protege-nos, cuida do nosso país, Pai. E abençoa a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. O pastor vai querer dar a bênção pastoral? Então, sintam-se abençoados em nome de Jesus. Boa semana.